Eram os que tinham sido pegos pela dúvida e caído num terreno intermediário entre o diabo e o Criador, mas cada vez mais contemplavam horrorizados a metamorfose. Muitos anjos estenderam seu braço, gritando com voz firme como a de uma muralha: Tu, Lúcifer, te converteste em Beelzebu. Outros lhe gritaram: Satanás. As altas hierarquias exclamaram em coro: Eis o diabo. Para outros era Lúcifer. Desse modo recebeu muitos nomes, nomes que têm permanecido até hoje, apelativos e que lembram os dias da grande rebelião. Uma coisa ficava clara: aquele que antes era Lúcifer, portador da luz, agora tinha se convertido em Satanás. Tinha que haver uma mudança de nome, porque ele realmente já não era mais o mesmo. Lúcifer olhou ao longe, como um príncipe que olha desde seu trono com um olhar cortante de gelo, daquele que mantém o sangue frio diante de qualquer evento. Os rebeldes foram reduzidos a uma quinta parte dos anjos. Depois, Deus ainda nos acrescentou: a fim de evitar que fossem mais os desobedientes neste primeiro e segundo momento, ainda não lhes revelei tudo. É necessário que saibam de mais uma coisa, algo que lhes manifestarei para que se consumam na esperança das minhas promessas, para que vocês sejam conduzidos mais profundamente na fé, para que o seu amor se torne perfeito. O silêncio reinava completamente. O que diria agora o onisciente? Então o onipotente disse: Deus feito homem será nascido de uma mulher, e eu a ornarei com a graça sobre toda a graça. Tais serão as suas virtudes e amor, o heroísmo em meu serviço, que farei dela rainha de todos os anjos. Ela será a vossa rainha. Se as fiéis glórias tinham admirado o plano de amor da encarnação, ficaram agora ainda mais maravilhadas diante da santidade que lhes foi mostrada em Maria. Lúcifer tinha sido bom antes de se rebelar, mas não tinha sido santo. Ele havia sido grandioso por natureza, mas aquela mulher o seria no sobrenatural. Dela nasceria a segunda pessoa da Santíssima Trindade quando se encarnasse. Ela seria a porta. A porta! Exclamaram todos. O plano divino era de tamanha inteligência que entre as hierarquias ninguém jamais poderia tê-lo imaginado. Santidade imensa de Deus, que chegava a extremos de sabedoria em seus desígnios. A simplicidade e humildade de Deus eram tão tremendas que colocavam uma humilde humana acima de todo ser criado. Coroava, sim, sua magnífica obra com a pérola da humildade. Muitos anjos se prostraram sem duvidar diante dos desígnios de Deus, e venerando a Virgem Maria, Mãe de Deus e Rainha dos Anjos, sendo então venerada antes que ainda nascesse. Não havia nascido nenhum homem, não existia sequer algum átomo ainda no universo, e eles já se prostravam diante dela. A Mãe da Palavra feita carne. Apesar de exposta a tão nobre virtude do coração de Deus, alguns anjos exclamaram: é o ápice. Se ele já nos exigiu antes um despropósito, agora transpassou a medida. O que será que vai nos exigir depois? Os rebeldes se reuniram num grande concílio. Foi onde nasceu a decisão de se separar definitivamente. Deus tinha deixado de ser respeitado como Criador. Deus foi julgado culpável. Aquele concílio de insubmissos também teve o caráter de juízo. Suas posturas se dividiram entre aqueles que, com sérias e graves razões, defendiam que Deus nunca tinha sido Deus e aqueles que postulavam que Deus não era mais Deus. Deus tinha existido, diziam, mas era evidente que não existia mais. Porque o infalível deixou de sê-lo, se tornará o mistério do universo angélico, sendo objeto de nosso estudo durante talvez milênios. A decisão era definitiva, exclamaram. Armaram-se para a guerra, tentando convencer ainda mais glórias a se unirem a eles. Conseguiram. Muitos espíritos caíram em suas armadilhas. Houveram tronos e principados que não foram fiéis. A desarmonia estendeu-se por todas as hierarquias. O poder do erro não podia ser subestimado. Ainda assim, foram numerosas as baixas entre os rebeldes. Muitos anjos pediram perdão, se arrependendo de coração.